aluno, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos corrigir o exercício solicitado na aula passada, ok? Então eu pedi que vocês fizessem, como dever de casa, os exercícios 4 e 8 da página 4. Bem, o exercício da página 4 pede para a gente classificar as orações em coordenadas e, ou subordinadas, tá? Então a letra A começa assim, ó. É o mais rápido, portanto, vai à frente. Percebam que a gente tem duas orações sintaticamente independentes, tá? Uma não exerce função sintática na outra. Uma não é o sujeito da outra, o objeto direto da outra. Elas são independentes, tá? Ó. É o mais rápido, vai à frente. Percebam? E aí elas estão conectadas por uma conjunção, que é a conjunção portanto, por esse conectivo, que estabelece uma relação de conclusão entre elas. São orações coordenadas. Na letra B, a gente tem assim, ó. Eu quero que você fique comigo. Percebam que a primeira oração, ó, eu quero, ela precisa de quê? De um complemento, porque quem quer alguma coisa. Se eu disser assim pra vocês, turma, eu quero, vocês vão perguntar, quer o quê? Não é isso? E percebam que o termo, o segmento que complementa o verbo querer é que você fique comigo. Ou seja, toda essa oração, que você fique comigo, completa o sentido do verbo querer, tá? Por isso, aqui, essa oração, que você fique comigo, é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela exerce função sintática na oração principal, que é eu quero, beleza? Na primeira aula, nós conversamos um pouco sobre essa relação de coordenação e de subordinação. Então, na coordenação, nós temos duas orações sintaticamente independentes. Então, a oração tem sujeito, tem verbo, tem complemento e a outra também. E elas se unem, tá? E geralmente, e pode haver ali, um conectivo que promove essa união entre essas duas orações, tá? Mas elas são independentes sintaticamente, ok? Já no período composto por subordinação, a gente tem o contrário, a gente tem uma oração que é dependente da outra, porque ela exerce função sintática na outra, ela só existe por conta da outra. Ela funciona ali como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, por exemplo, de uma outra oração, tá? Ela completa o sentido de uma outra oração. Na letra C, a gente tem aqui, ó, eu gostava de ajudar, mas não sei como. Percebam que a gente tem aqui, ó, eu gostava de ajudar. Eu gostava de quê? Tá? Então o verbo gostar precisa de um complemento, tá? E esse complemento está aqui em de ajudar. Percebam também que ajudar está no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aquele verbo que não está conjugado, Então, ajudar, comer, cantar, são os verbos que terminam em R, que é essa terminação de infinitivo. No infinitivo, a gente diz que o verbo está na forma nominal, porque ele parece o quê? Parece um nome mesmo, um substantivo, um adjetivo, tá? É o que acontece aqui, tá? Eu gostava de ajudar. A gente sabe que ajudar é um verbo que indica uma ação, mas percebam que essa oração não está desenvolvida, ela não é introduzida pelo que, como na letra B, tá? Por quê? Porque o verbo está na forma nominal. Então ele funciona aqui, a gente pode substituir ajudar, por exemplo, por sorvete. Eu gostava de sorvete, Ele funciona como um nome aqui, tá? Mas a gente pode perceber que é um verbo, ajudar é um verbo, tá? Bem, eu gostava de ajudar, mas não sei como. Percebam que aqui a gente tem a oração não sei como, ela está coordenada em relação à primeira. Por quê? Porque elas são sintaticamente independentes. Ó, eu, sujeito, não sei, verbo, como, tá? Então a gente tem aqui uma oração completa e outra oração completa. Eu gostava de ajudar. E elas estão conectadas por um
por uma conjunção adversativa, mais, né, o mais introduz essa ideia de adversidade, de oposição, de contraste. Se você gostava de ajudar, espera-se que você saiba como, tá? Então, se você gosta de ajudar e não sabe como, há uma oposição aí, né, entre o que se espera por conta da primeira fala e o que realmente acontece, tá? Letra D. O cão atacou, pois ouviu um assobio. Da mesma forma, a gente tem orações coordenadas. Por quê? Ó, o cão atacou, a gente tem uma oração aqui completa. Ouviu um assobio, né? O cão ouviu um assobio, uma oração completa. E aí uma não está exercendo função sintática na outra, e elas estão conectadas pela conjunção pois, que indica uma relação de explicação, ok? Cheguei, vi, venci. Eu tenho 3 orações e nenhuma delas está exercendo função sintática na outra. Elas são 3 orações independentes. Percebam que elas estão separadas por vírgulas, tá? Então não há um conectivo, não há uma conjunção entre elas. A gente chama essas orações de assindéticas, orações coordenadas assindéticas. Mas não se preocupem com essas nomenclaturas. O que vocês precisam perceber nesse exercício é a diferença entre um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. No período composto por coordenação, eu tenho orações independentes, então só aquela oração ali, sozinha, ela faz sentido, ela é completa, tá? Ela tem sujeito, ela tem os complementos verbais, ela é uma oração pronta sintaticamente, tá? Ainda que semanticamente, ou seja, ainda que o sentido dela seja dependente da outra, sintaticamente, ela tem todos os elementos. Ela tem o sujeito, ela tem o verbo, ela tem os complementos, tá? E no caso da oração do período composto por subordinação, isso não acontece. Por quê? Porque no período composto por subordinação, uma oração incompleta é completada por outra oração, tá? Essa outra oração vai exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, tá? Então é isso que vocês precisam aprender com esse exercício aqui, tá? Na letra F, é preciso que você fique. Aqui a gente tem mais um exemplo de período composto por subordinação. Por quê? Ó, substituam toda essa oração, ó, que você fique, por isso. Ó, isso é preciso. Perceberam? Então, toda essa oração, que você fique, funciona como sujeito da primeira oração. É preciso. Eu posso chegar para vocês e dizer assim, turma, é preciso? Não posso. Eles vão perguntar, é preciso? Você precisa de quê? O que é preciso? É preciso o quê? Tá? Então, isso é preciso. Isso é substituído por uma oração. Então, a gente tem aqui um período composto por subordinação também. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Percebam que aqui a gente tem um período composto por coordenação. A gente tem a primeira oração, ó, o time jogou muito bem, é uma oração completa. E a segunda oração, ó, o time não conseguiu a vitória, também uma oração completa. Essas duas orações, que são independentes sintaticamente, que estão completas, elas se unem por meio do conectivo entretanto, que indica também essa relação de adversidade. Se o time jogou muito bem, espera-se que o time conquiste a vitória. Então, se o time joga bem e não é vitorioso, a gente tem uma relação de oposição aí. Concordam? Então, letra G, tá? A gente tem coordenação. E na letra H, é bom que você estude para a prova. Eu posso chegar a dizer assim para vocês, é bom? Turma, é bom? Eu vou perguntar, é bom? O que é bom? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, isto é bom. Perceberam? Então, toda essa oração, ó, que você estude para a prova, está funcionando como sujeito da primeira oração. É bom, tá? Então, a gente tem também uma relação de subordinação, ok? Então, para compreender essa diferença entre coordenação e subordinação, pensem na relação familiar, tá? Vocês, né, pensem numa família, sei lá, pai, mãe e filhos, né? Uma família básica, né, clássica. A gente sabe que há vários tipos de família. Mas pensem aí, pai, mãe e 2 filhos, tá? Bem,
o pai e a mãe, eles estão numa relação hierárquica, né, superior à dos filhos. Concordam comigo? Então vocês e os irmãos de vocês, para quem tem irmão, vocês não estão numa relação de hierarquia, vocês não são subordinados aos irmãos de vocês, né? Então os irmãos numa família estão numa relação de coordenação. Eles estão no mesmo nível, né? Os irmãos ocupam o mesmo patamar, tá? Então eles estão numa relação de coordenação. Agora o filho em relação ao pai, o filho em relação à mãe, o filho em relação à avó, o filho em relação ao neto, né, no caso em relação à avó, em relação ao avô, está o quê? Numa relação de subordinação. Por quê? Porque os filhos são dependentes dos pais, né, em algumas famílias dos avós, dos tios. Então aí uma relação o quê? Hierárquica, não é isso? Então essa é a diferença entre a coordenação e a subordinação. Na coordenação, ó, a gente tem coisas que estão no mesmo nível. Na subordinação, a gente tem um desnível, uma coisa dependente da outra. Então, pensando aqui nas orações, na coordenação a gente tem duas orações independentes, como vi, né? Cheguei, vi e venci. A gente tem três orações aqui independentes e elas se unem ali formando um período. Agora, no caso de é preciso que você fique bem, a gente não tem orações completas e que ocupam a mesma posição. A gente tem uma oração que é chamada de oração principal e a gente tem uma outra que é subordinada a ela, que só existe para completar o sentido da primeira, que exerce uma função sintática na primeira. Então aí a gente tem o período composto por subordinação. Ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Bem, para finalizar essa aula, vamos para a questão 8, é a questão 8? Deixa eu ver aqui, questão 8. Transforme o período simples em período composto conforme o modelo. Né? O período simples é aquele que apresenta um único verbo. O período composto é aquele que apresenta dois ou mais verbos. Então vejam um exemplo aqui, ó. Espero seu telefonema. Um único verbo, né? Uma única forma verbal, espero, então período simples. Já a modificação levou à construção do seguinte período, ó. Espero que você me telefone. Aqui a gente tem dois verbos, né? Duas formas verbais. Espero e telefone. Então, dois verbos, duas orações, período composto. Na letra B, desejo a sua vinda. Como é que a gente pode fazer? Desejo que você venha, certo? Necessitamos de ajuda. Necessitamos de que você me ajude, tá? Minha esperança é a tua felicidade. Minha esperança é que tu sejas feliz. Tínhamos necessidade de ajuda. Tínhamos necessidade de que nos ajudassem, né? Bem, gente, então finalizamos a correção aqui dos nossos exercícios. Por hoje é só. Eu vou pedir que vocês façam mais um exercício para a gente corrigir na aula 4. Esse exercício que eu vou passar hoje é sobre textos narrativos, conteúdo da aula anterior, tá bom? Então eu vou dizer agora para vocês qual vai ser o exercício. Para a próxima aula, eu vou pedir que vocês façam os exercícios da página 7. Vocês vão começar no exercício 8, há um texto, vocês vão ler esse texto, vão fazer desde o 8 até o 12, tá? Então, página 7, exercício 8 a 12. A gente vai corrigir na próxima aula para fechar o capítulo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem todos bem e até a próxima. Tchau!